Olá, pessoal! Novamente estamos aqui para estudar funções orgânicas oxigenadas, tá? E hoje a gente vai estudar os ácidos carboxílicos e seus derivados. Então, iniciando ácidos carboxílicos, o que é que vem a ser ácidos carboxílicos? São compostos orgânicos com um ou mais grupo funcional, onde a gente vai ter aqui um carbono com uma dupla ligação com oxigênio ligada a uma hidroxila. Então, C-O-H, tá? Esse grupo funcional ele também pode vir abreviado como COOH, tá certo? E o nome desse grupo funcional é carboxila, tá? Deriva de carbonila mais hidroxila, tá? Carbonila seria C-O e a hidroxila o OH. Então, o nome do grupo funcional dos ácidos carboxílicos é carboxila, certo? Sendo monovalente, pessoal, ele só pode aparecer nas extremidades de uma cadeia, tá? Então, o grupo funcional dos ácidos ou tá no início ou tá no final da cadeia, tá certo? E a carboxila, ela representa o estado também mais oxidado do carbono numa cadeia carbônica. Então, a gente vem aqui algumas funções orgânicas, né? A oxidação dessas funções, que é adicionar oxigênio, tá? O mais oxidado que a gente tem é o ácido carboxílico, certo? Em relação à classificação dos ácidos carboxílicos, ele pode ser classificado primeiramente em alifático ou aromático. Então, alifático, já sabemos que é uma cadeia aberta, certo? Então, esse primeiro exemplo representa um ácido carboxílico alifático. E aqui, aromático. Por quê? Porque eu tenho um anel aromático ligado ao grupo funcional. Ele também pode ser classificado em monocarboxílicos e dicarboxílicos, tá? Então, monocarboxílico é aquele que só tem uma carboxila, ou seja, um grupo funcional. Dicarboxílico tem dois grupos funcionais, tá? E aí por diante, né? Tricarboxílico, se tiver três, certo? Em relação à nomenclatura, a IUPAC, ela define a terminação oico para os ácidos carboxílicos, tá? E a cadeia principal do mesmo deve ser a mais longa, incluindo a carboxila, certo? E a numeração é feita a partir da própria carboxila. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. O ácido carboxílico mais simples, que é o ácido metanoico. Então, sempre inicia com a palavrinha ácido e termina com a palavrinha oico. E no meio, o nome da cadeia principal, né? O prefixo que indica a quantidade de carbono da cadeia. Então, ácido metanoico. Porém, esse composto aqui, ele também é chamado de ácido fórmico. Por quê? Porque esse nome vem de formiga, e aí mais na frente a gente vai saber por quê, certo? Esse outro exemplo, eu tenho um ácido etanoico, porque eu vou ter dois carbonos na cadeia principal, ou ácido acético, né? Também vamos conhecer um pouquinho mais sobre o ácido acético, tá? Continuando, ácido butanoico ou ácido butírico, certo? Aqui embaixo eu tenho uma cadeia maior, tá? Onde eu tenho a cadeia principal aqui, ó, de um ácido pentanoico, né? Mas no carbono de número 4 eu tenho o quê? Um metil. Então, ó, o nome desse composto é ácido 4-metil pentanoico, certo? E, por último, o ácido benzenoico, gente, porque nós temos o anel de benzeno. E aí, nós temos alguns ácidos carboxílicos que estão presentes nas nossas vidas. Então, o ácido fórmico, que a gente viu, né, há pouco tempo, certo? Que é esse meu composto aqui. Ele é um líquido incolor, certo? Cáustico, de cheiro forte e irritante. Esse nome deriva pelo fato dele se encontrar em certas formigas vermelhas. É o que causa o inchaço e a coceira quando somos picados por ela, tá certo? Atualmente, na indústria, o ácido fórmico ele é usado em tingimento de tecidos, produção de outros compostos orgânicos, tá? Temos também o ácido acético, que é um líquido incolor de cheiro penetrante e sabor azedo, solúvel em água, álcool e éter. Ele é responsável pelo sabor azedo do vinagre, então é a principal substância que compõe o vinagre, ácido acético, tá? O ácido acético, ele pode ser produzido dessas duas maneiras aqui, ó, ou por oxidação do ácido etílico. Então, aqui eu tenho um ácido etílico, né? A oxidação, por quê? Porque eu estou adicionando oxigênio, e aí eu vou ter aqui, ó, um ácido acético mais água, certo? Ou a partir do metanol, tá? Aqui meu metanol, tá? Adiciona monóxido de carbono, e eu tenho também um ácido
carboxílico. Detalhe, o ácido carboxílico, atualmente, ele é muito utilizado na produção de filtros solares, protetores solares, bloqueadores solares, tá certo? Aquela pinturazinha branca também que os palhaços usam, também à base de ácido carboxílico. Temos ainda, gente, alguns exemplos de ácidos carboxílicos. Então, a gente tem aqui um desodorante, né? Então, os ácidos carboxílicos, eles têm cheiro bem forte, tá? E, em geral, é desagradável, tá certo? Então, o ácido responsável pelo aquele odor, né? Do suor do nosso corpo é derivado de um ácido carboxílico, tá? Assim como o ácido butírico, né? Derivado da manteiga, que dá aquele cheiro, né? De manteiga rançosa, tá certo? Nós temos também aqui o queijo, ó, que é o queijo Roquefort, é o queijo francês, certo? Que também deriva de um ácido carboxílico. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns compostos que são derivados de ácidos carboxílicos, algumas funções orgânicas derivadas de ácidos carboxílicos, tá? Então, primeiramente, nós temos um sal, né? Sais orgânicos, tá? Então, gente, por que derivado de ácido carboxílico? Porque todas essas funções que a gente vai ver a partir de agora, ela deriva de um ácido carboxílico, né? Então, eu tenho aqui um composto, tá? Que representa a fórmula geral de um sal. Então, perceba que aqui eu tenho uma estrutura inicial de um ácido carboxílico, C-O-O. Aí, o que aconteceu? O H da hidroxila, ele foi substituído por um metal, ou pelo NH4+, tá certo? Então, toda vez que a gente tem, inicialmente, um ácido carboxílico, e aí o seu hidrogênio da hidroxila é substituído por um metal, como esse exemplo aqui, ó, CH3COONA. Então, o sódio, que é um metal, ele foi substituído, né? Ele substituiu, na verdade, o hidrogênio da hidroxila. Então, ele é um sal orgânico, tá certo? Então, os sais orgânicos são derivados de ácido carboxílico, né? Através da adição de um metal ou do NH4+, certo? Na hidroxila, substituindo o hidrogênio da hidroxila. Aqui nós temos os ésteres, tá? Então, quando é que eu vou ter um éster, gente? Quando, ó, novamente, o H da hidroxila, do ácido carboxílico, ele agora vai ser substituído por uma cadeia carbônica. Então, ao invés de a gente ter o H, a gente vai ter uma cadeia carbônica aí, representado por esse R. E aí eu tenho alguns exemplos, ó. CH3COO, e aí eu tenho outra cadeia carbônica. Aqui novamente, ó, COO, outra cadeia carbônica. Então, ao invés do H, eu estou substituindo por cadeias carbônicas, tá certo? E aí um exemplo muito importante de um éster são os triglicerídeos, né? Gorduras, certo? Eles são ésteres. Nós temos também, pessoal, os cloretos dos ácidos carboxílicos. Então, é quando eu substituo a hidroxila toda, ou seja, o OH, pelo elemento cloro, tá certo? E temos também os anidridos orgânicos. Então, anidridos são compostos, né, que não tem água, vamos dizer assim. Então, ó, percebam aqui a formação de um anidrido. Eu tenho aqui dois ácidos carboxílicos, tá certo? E aí, ó, eles vão reagir entre si, e é como se, nesse momento que eles reagem entre si, eles perdem uma molécula da água. Então, a hidroxila de um deles, certo? Se liga ao hidrogênio do outro, tá? Vai formar esse composto aqui, que é um anidrido, mais uma molécula de água, tá certo? Então, são compostos formados a partir do ácido carboxílico pela eliminação da água. Ok, pessoal? Então, para finalizar, nós temos aqui uma tabelinha, um resumo de todas as funções orgânicas oxigenadas. Então, tenho aqui o álcool, o seu grupo funcional, alguns exemplos e sua fórmula geral. Da mesma forma, o fenol, éter, aldeído, cetona, os ácidos, éster, anidrido e cloretos. Então, um resumo de todas as funções oxigenadas que a gente estudou, tá?